E aí, pessoal, chegamos na questão de número 9 do capítulo 8. Começa aqui o tópico de conservação da energia mecânica. E a questão diz o seguinte: na figura, um caminhão perdeu os freios quando estava descendo uma ladeira a 130 km por hora. E o motorista dirigiu o veículo para uma rampa de emergência sem atrito com uma inclinação de 15 graus. A massa do caminhão é de 1,2 vezes 10 elevado a 4 quilos. E aí nós temos a primeira situação, que é a letra A. Qual é o menor comprimento L que a rampa deve ter para que o caminhão pare momentaneamente antes de chegar ao final? Suponha que o caminhão pode ser tratado como uma partícula e justifique essa suposição. Então, nós temos o seguinte. O caminhão está descendo a ladeira, você está vendo aí na figura. Essa ladeira aí com uma certa inclinação. E ele desce a 130 km por hora quando perde os freios. A rampa em laranja tem um comprimento L, que é o comprimento mínimo que a gente quer, com a inclinação de 15 graus, para que o caminhão pare momentaneamente ao final ali da rampa. Então, qual é o comprimento mínimo para que isso aconteça? Então, nós temos o nosso caminhão descendo a ladeira, sobe a rampa e vai parar momentaneamente naquela posição. Então, você tem o seguinte problema que a gente pode resolver usando o teorema da conservação da energia mecânica. Como ele começa a subir a ladeira, naquele ponto ali em laranja inicial, com a velocidade com que ele vinha descendo, de 130 km por hora, ele vai perder energia cinética e vai diminuir sua velocidade conforme ele vai subindo essa rampa. Então, aplicando o teorema através da energia cinética, até chegar ao final da rampa, que a gente vai chamar de uma altura h, a partir da posição do início da rampa até o final dela, nós vamos aplicar a nossa equação. Então, a energia mecânica é a soma da variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, nesse caso aqui gravitacional. Então, pela conservação, a energia mecânica é nula, e aí nós abrimos a nossa equação, que ela fica dessa forma aqui. A soma da energia potencial mais a cinética final é igual à soma da energia potencial mais a cinética inicial. E aí nós temos o seguinte. Como a gente vai considerar a posição ali do início de subida da rampa como sendo o nosso potencial zero, para a gente, podemos assim, calibrar ou ter como referência aqui as variações da energia. Então, isso significa que a nossa energia potencial inicial é nula. E como ele vai chegar no final da rampa parando momentaneamente, assim, tendo velocidade final nula, a nossa energia cinética final também vai ser zero. Então, essas duas variáveis aqui, elas somem da nossa equação. Energia cinética final nula, energia potencial inicial nula. Sobra apenas, então, a nossa energia potencial final e a nossa energia cinética inicial, que vai ser dada aí, a energia potencial gravitacional, mgh, e a energia cinética, 1 meio de mv quadrado. Esse v é a nossa velocidade inicial, a velocidade com que o caminhão começa a subir a rampa, que é de 130 km por hora. Esse h é a altura da rampa e não o comprimento dela. Então, a gente vai primeiro saber a que altura esse caminhão chegou em relação à base da rampa em laranja. Então, as massas não vão influenciar, elas estão multiplicando ambos os lados da igualdade. Então, como os valores são os mesmos, elas vão simplesmente ser eliminadas. A gente isola a nossa altura h, que vai depender aí da velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração da gravidade. Substituindo os valores, nós temos a velocidade inicial do caminhão, 130 km por hora, o que dá 36,1 metros por segundo, isso é elevado ao quadrado sobre
2 vezes g, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A altura da nossa rampa, então, é de 66,5 metros. Então, note que o caminhão vai subir verticalmente 66,5 metros a partir do ponto de referência do pé da rampa de segurança. Então, ele sobe aí uma altura considerável. Já que nós temos a altura dessa rampa e queremos o comprimento, se você olhar bem aqui, o comprimento da rampa vai representar aí a hipotenusa de um triângulo retângulo, se você analisar a figura geometricamente, onde você tem um dos lados do cateto é a altura a qual o caminhão subiu e a inclinação é de 15 graus. Se você olhar, nós temos aí um triângulo retângulo de comprimento L, que é o que a gente quer saber, e altura H. E o ângulo de um dos lados do triângulo, 15 graus. Então, a gente aplica aqui, né, o seno desse triângulo. O seno desse triângulo vai ser o quê? O cateto oposto ao ângulo, que é a nossa altura H, sobre a hipotenusa. Isolando o nosso L, então a gente vai ter o cateto oposto, que é H, sobre seno do ângulo, que é 15 graus. Então, nós temos 66,5 sobre seno de 15. Isso vai dar um comprimento de 256,9 metros, ou 257 metros. Isso significa que o menor comprimento possível para que o caminhão se desloque a partir dessa situação inicial e pare momentaneamente no final da rampa, esse comprimento aí é de quase 257 metros. Isso é claro, não considerando que há atrito envolvido. Na letra B, ele pede o seguinte: o comprimento mínimo L aumenta, diminui ou permanece o mesmo se a massa do caminhão for menor. Se você olhar aqui na nossa resolução da nossa equação, veja que o comprimento H não depende da massa do caminhão. E o nosso comprimento L depende do comprimento H e do ângulo de inclinação dessa rampa. Então, como L depende de H e H não está dependendo da massa, a resolução permanece a mesma. Então, a massa aqui não interfere no resultado que a gente obteve. Na letra C, ele pergunta se a velocidade for menor. Então, se a velocidade for menor, esse comprimento aumenta, diminui ou permanece o mesmo. Aí, se você olhar ali na nossa equação, veja que a altura h é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então, a velocidade aumenta com o quadrado. Isso significa que a altura h também vai aumentar proporcionalmente. E como L também é diretamente proporcional a h, isso significa que conforme h aumenta com a velocidade, L também vai aumentar, o nosso comprimento também vai aumentar. Mas, porém, na letra C, ele diz o seguinte: a velocidade diminui. Então, se a velocidade diminui, né, como é diretamente proporcional, o contrário também ocorre. Se a velocidade diminui, h também diminui. E como L é proporcional a h, se h diminui, L também diminui, o que significa que o nosso comprimento é encurtado. Muito bem, pessoal, é isso aí que nós tínhamos para mostrar com essa questão. Espero que tenha ajudado de alguma forma, principalmente se você é novo aqui no canal. E se ajudou, se inscreva, curta, compartilhe. E, como sempre, crítica, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. E até a próxima questão.